Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, professora do EJA, módulo 4. Meu sinal. Temos Brielle para fazer a nossa tradução em Libras. Bem-vinda, Brielle. Pessoal, nós vamos ver hoje ideia de chance de um evento, tá? E aí vocês vão perceber o que trata isso, né? Que isso é o quê? É o que é provável ocorrer? O que é mais provável acontecer? Será que amanhã chove ou amanhã faz sol? Tipo isso, tá? Vamos lá. Olha só, eu trouxe uma frase bem interessante para você. Vamos ver? Essa aula vai estar no YouTube, logo que termine, tá? Então, vocês podem acessar, podem entrar em contato conosco através do chat, pode colocar o seu comentário, se você gostou, qual é a dúvida que você tem, tá bom? E a gente está aqui para fazer isso, para tirar essas dúvidas, bom? Vamos lá. Olha só, a frase que eu trouxe hoje para vocês, como é interessante. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Essa frase é de Nelson Mandela. Então pense o seguinte, a educação é tudo, gente. Então, vamos fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor procurem a escola, frequentem, tá certo? Adquiram mais conhecimentos, tá? Principalmente as crianças, que elas são o futuro do amanhã, não é isso? Elas são o nosso futuro. Então, vamos fazer isso? Insistam, vocês conseguem. Olha só, esta ideia de chance de um evento, tá? Eu coloquei aí uns cubos, porque isso faz parte, né? Você jogar um cubo e você imaginar que número que vai dar, né? Então, será que o cubo vai parar no 6, no 5? E aí? Vamos ver? Olha só, a gente sabe que o cubo, né, eu trouxe aí, olha, esse videozinho para vocês. A gente sabe que o cubo tem 6 faces, não é isso? Aí eu fiz o seguinte, coloquei aqui cada uma das faces dele, olha só. Certo? Então, você vai perceber que ele tem 6 faces, não é? Então, olha, mais uma face, o 2, né? Mais uma face, o 3, que está ali daquele lado, tá? Mais uma face, o 4, ok? E aí a gente percebe também que ainda existem mais duas, olha, o 5 e o 6. Ou seja, nós vimos o cubo, né? Todos os lados dele, que tem 6 faces, né? Aí vocês estão lembrados que quando a gente joga ele, a gente não sabe exatamente qual lado que ele vai ficar, não é? Então, mas a gente vai tentar fazer isso agora. Olha só. Qual é a chance de obtermos um número ímpar? Sabemos que nós temos 3 números ímpares nessas 6 faces, não é isso? Eu tenho o número 1, o número 3 e o número 5. Ou seja, eu tenho 3 chances, né? Em 6, concordam? Ou seja, existem 3 possibilidades, mas o total do que eu tenho são 6. Então, como é que eu escrevo isso? Olha só. Eita, professor, isso é uma fração. Poxa, mas uma fração assusta, né? Isso aqui, gente, é um cubo, tá? E eu vou mostrar para vocês que quando a gente joga, a gente não sabe exatamente qual lado que ele vai cair para cima, né? Mas eu tenho que propor a você fazer a descoberta de qual o número ímpar pode cair. Então, existem 3 chances em 6. Por que não são 6 faces? Então,
eu tenho 3 chances em 6, certo? E aí eu tenho outra questão. Qual é a chance de nós encontrarmos o número 5? E aí? Qual é a chance de encontrarmos o número 5? Vamos ver? Olha só. Eu tenho um número 5 nesse cubo, não é isso? Volta para mim, Jonas. Eu tenho um número 5, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Isso aqui é o 5, tá? E qual é a chance de eu conseguir esse 5? Mas eu não tenho 6 faces? Então, se eu tenho 6 faces e eu só tenho um 5, eu tenho 1 sobre 6, ou seja, uma chance em 6, certo? Ok? O que é possível, não é? Do que é provável, tá? Então, vamos ver outra questão. Olha só. Qual é a chance de obtermos um número menor que 4? E aí? Aí, gente, eu tenho menor que 4 o número 3, né? Tenho o número 2, menor que 4, e tenho o número 1. Vocês perceberam que eu tenho 3 possibilidades? Não é isso? Mas não esqueçam, eu tenho 6 faces, certo? Então, eu tenho 3 para 6, ok? Vamos ver. Olha só. E aí? Deu para compreender? 3 sobre 6, não é isso? Vamos à outra. Qual é a chance de obtermos um número maior que 4? E aí? Quantos eu tenho maior que 4? Eu tenho 5 e tenho 6. Não é isso? Ou seja, eu tenho 2 chances de conseguir isso. Então, eu tenho ainda 6 faces. Não esqueçam, porque o meu total está sempre no denominador, tá? Vamos lá. Então, eu tenho 2 para 6, não é isso? Vamos ver? Olha aí. Então, são 2 chances, né? Em 6 eventos. Ou seja, eu tenho 6 faces e tenho 2 chances de conseguir esses números. Tá certo? Vê só. Aí eu tenho mais uma perguntinha. Qual é a chance de obtermos um número primo? E aí, quem é que lembra os números primos? Hein? Alguém consegue lembrar os números primos? E aí, o meu amigo lá da câmera, Jonas, lembra números primos? Pessoal, números primos é aquele número que só se divide por ele, certo? Então, os números primos são os números que só se divide por ele mesmo. Ou seja, eu não posso dividir 3 por outro número, só por ele. Não é? Eu não posso dividir 1 por outro número, só por ele. Então, eu tenho 1, tenho 3, tenho 5, não é isso? Que são primos. Então, qual é a chance de obtermos um número primo? Vamos lá? E aí? 3 sobre 6, certo? Ficou claro? Ficou claro para vocês? O que é primo? Não esqueçam, tá? Primo é o número que só se divide por ele, ok? Vamos lá. Olha só. Aí eu trouxe para vocês uma moeda. Aí, ó. Tá vendo a moeda girando aí? Então, essa moeda, qual é a chance que você tem de obter cara? E aí? Na moeda,
nós só temos dois eventos, né? Ou ela é cara, ou ela é coroa, certo? Então, aí qual é a chance que eu tenho de tirar cara? E aí? Alguém sabe me responder? Alguém lembra disso? Então, eu tenho a chance da metade, né? Porque se eu tenho cara e coroa, tá? Então, só tem dois lados a moeda, não é isso? E se para cair cara ou cair coroa, né? Vai ser metade, concordam? Ou seja, a gente poderia também dizer que seria 50% de chance de cair cara ou cair coroa. Não é isso? Então, metade, pessoal. Já que eu tenho duas faces da moeda, né? E uma delas é a que vai cair na hora que eu girar, então a gente fica com a metade, certo? Então, vamos ver. Metade, certo? Então, a chance de cair cara, né? De obtermos cara, ou seja, de ficar cara para cima, é a metade, certo? E qual é a chance de coroa? E aí? A chance de coroa é a mesma de cara, concordam? Se eu tenho dois lados, né? E um desses lados é cara e o outro é coroa, então também é a metade, certo? E aí nós vamos ver que também é metade, pessoal, certo? Aí o que é que a gente viu, né? Nós vimos o cubo. Não esqueçam, quando eu tenho 6 faces, né? Eu tenho 6 possibilidades? Não. Depende do que eu quero, né? Do que eu quero obter, certo? Se eu quisesse obter só o número 3, eu só teria uma chance em 6, concordam? Porque eu teria 6 faces, mas o 3 eu só tenho uma vez. Então, não esqueçam chances, não esqueçam eventos. Eu tenho 6 eventos, tá? Mas aí vai depender do qual a chance que eu quero, do que eu quero, ok? E aí nós vimos também a moeda, que aí ela só tem 2 faces, né? Fica bem mais fácil com a moeda. 2 faces, cara ou coroa, não é isso? E aí eu estou deixando para vocês uma atividade. E aí, será que vocês conseguem resolver rapidinho? Essa atividade, se você tiver dúvidas, né? Depois da nossa aula, depois dessa explicação, você pode colocar para o seu professor. Ou então você pode interagir conosco lá no chat, tá bom? Olha só, a atividade que eu estou deixando para você é essa aí, ó. E aí? Ao jogar 2 moedas, qual a chance de você obter 2 caras? Eu poderia falar também 2 coroas, não é? E aí? Quais são as chances? Pensem direitinho para responder, porque a gente vê isso na próxima aula, tá certo? Ok? Pessoal, foi um prazer estar com vocês e eu espero que essa aula ajude, né, nesse conhecimento que vocês precisam ter, tá bom? E conto com vocês na próxima aula, ok? Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer.